Irmão, como o tempo passa rápido, né? Que doideira. Eu acho que eu parei pra abrir meu canal, tipo, essa semana, provavelmente, e eu percebi que já faz, tipo, uns 3 meses, 4 meses, praticamente, que eu só não trago nenhum vídeo de FNAF. Mas enfim, vocês pediram pra falar sobre uma coisinha aqui, e é isso que a gente vai falar hoje. Vambora. Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de teorias, e como é que vocês estão hoje, jovens? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar sobre Five Nights at Freddy. Desde o lançamento da DLC do Security Breach, né, que saiu aí em 2023, a famosa FNAF Ruin, e do filme de Five Nights at Freddy também, que lançou, fez bastante sucesso e tudo mais, e eu acho que, se eu não me engano, eu cheguei a fazer tipo uns 2 vídeos no máximo sobre o filme depois que ele saiu. Desde essa época, eu não tenho falado muito sobre FNAF aqui no meu canal, e sinceramente, decidi dar um pequeno tempinho aqui de falar sobre a franquia, pra poder ser bem sincero, e mesmo que nesses últimos meses tenham sido anunciadas aí muitas coisas, né, assim como, por exemplo, o anúncio óbvio de que nós teríamos o segundo filme de FNAF que ia lançar, tivemos alguns anúncios de novos livros também que iam sair a respeito da franquia, inclusive de um novo jogo, né, pra comemorar os 10 anos da franquia de Five Nights at Freddy, nós teremos o game de Into the Pit, que parece que vai seguir uma ordem meio diferente. Ele é um jogo 2D, bem mais específico, com alguns detalhezinhos meio diferentes do resto dos games da franquia. Parece que, se eu não me engano, ele vai tentar adaptar a ideia do livro, né, do FNAF Into the Pit. Muitos youtubers fizeram vídeos, o trailer foi muito bem, as expectativas das pessoas estão muito altas a respeito desse jogo e com o futuro da franquia FNAF em si, que inclusive, esse é parte do tema desse vídeo aqui. Toda vez que eu falo sobre algum jogo novo da franquia, algum filme novo da franquia, ou alguma coisa a respeito do universo de FNAF em si, sempre aparece alguém que me pergunta: Link, como você acha que vai ser o futuro de FNAF daqui pra frente? O que você acha que vai acontecer com os próximos jogos em si? Eu já falei aqui algumas vezes, e na realidade acho que eu já falei um monte de vezes por sinal, que eu não queria exatamente que a franquia tivesse um futuro. Eu gostaria muito que ela tivesse pausado ou finalizado em algum ponto. Mas como eu sei que isso não vai acontecer e que ela vai continuar, o meu maior desejo a respeito de FNAF é que ele fosse refeito. E pra poder responder e sanar essa dúvida de uma vez por todas, jovens, eu decidi só fazer um vídeo sobre isso pra poder conversar um pouco com vocês a respeito de um tema bem interessante. O porquê eu acho que FNAF precisa de um remake. Então, não esquece de pegar um lanche, alguma coisinha pra comer e beber aí, e vamos nessa. Senta aí e vem comigo. Nesse ano agora de 2024, a franquia FNAF acabou de completar 10 aninhos. Pois é, se você conhece essa parada aqui desde que ela foi lançada, sinto dizer, mas você tá ficando tipo ultra velho. FNAF acabou de completar 10 anos, e eu acredito que de várias e várias formas, você já deve ter visto 1 milhão de vídeos que falam um pouco sobre a origem da franquia FNAF, né? Sobre como Scott Cawthon, o criador da franquia, era um cara que tava com pouco dinheiro e tudo mais, e ele decidiu arriscar todas as suas fichas de sorte para poder fazer um jogo de terror que ele acreditava que tinha uma ideia muito interessante. E assim surgiu toda a ideia de Five Nights at Freddy. Inicialmente um jogo simples, com uma estratégia bem básica de gameplay e uma história que não era exatamente muito grande, mas que viria a se tornar uma coisa extremamente gigantesca no futuro. FNAF foi criado como um jogo de terror novo apenas interessante. Ele fez um certo sucesso na internet, principalmente porque era muito divertido para as pessoas assistirem, né, outras pessoas tomando susto com o jogo e tudo mais. Era um jogo que era lotado de jumpscares e sustinhos divertidos, mas ele também tinha uma coisa que foi se tornando mais popular na internet conforme os anos foram passando e que foi se desenvolvendo de uma forma muito maluca, inclusive. FNAF era um daqueles jogos que ele tinha uma estratégia para se tornar popular. Ele era um jogo que precisava de um público. Acho que, corrigindo um pouco mais essa frase, ele era um jogo que precisava de uma fandom. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui no YouTube ou então em outros lugares da internet há vários anos viram isso acontecendo várias e várias vezes, sabe? Projetos independentes como Undertale, por exemplo, que simplesmente surgiram do nada, ficaram extremamente populares e hoje em dia tem uma fandom gigantesca consolidada de pessoas que fazem cosplay dos personagens e aparecem em eventos aleatórios por aí. FNAF foi um desses projetos, que ele seguia uma estratégia muito parecida com, vamos supor, Minecraft. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo que existe na Terra hoje em dia sabe mais ou menos o que é Minecraft, né? Mas você sabe como esse jogo ficou popular? Pra caso você não saiba, basta você voltar lá pra 2013, 2014, por aí. Minecraft não era simplesmente um jogo que você poderia simplesmente ouvir falar sobre, alguma pessoa te falava que era um jogo legal, aí você ia lá, comprava o jogo, baixava, jogava e era isso. Não, Minecraft é um daqueles famosos projetos que você ficava sabendo sobre a existência dele sem que você precisasse pesquisar nada, porque a partir do momento em que você baixava
baixava o jogo, ou então você comprava ele, e você tentava entender sobre ele, bom, ele não tinha exatamente uma história, ele não tinha exatamente um tutorial, ele não tinha respostas muito claras a respeito de praticamente nada, o que significa que se você quisesse aprender como é que construir um prédio, como é que você descobria coisa da história, como que você fazia, sei lá, uma picareta de pedra, sobrevivia a tal monstro, você precisava pesquisar. Então você pesquisava no YouTube, algumas pessoas começaram a fazer vídeos sobre isso, e lá pra 2011, 2012, por aí, vários canais começaram, até mesmo aqui no YouTube Brasil, por exemplo, a irem aos poucos surgindo e se tornando populares por causa disso. Minecraft foi um jogo, por exemplo, que quando ele lançou, ele foi organicamente criando uma base de fãs muito popular. Novas pessoas iam sendo recomendadas pros vídeos a respeito do jogo, então elas iam conhecendo, e o jogo ia ficando maior, maior, maior e maior. A mesma coisa aconteceu com Undertale, e também a mesma coisa aconteceu com FNAF, de uma forma muito semelhante. Quando Scott Cawthon criou o jogo, ele percebeu que ele era o cara certo, na hora certa. Ele fez um joguinho famoso de animatronics e tudo mais, que não necessariamente era só um jogo que você baixava, jogava e entendia. Pelo menos o primeiro jogo a gente poderia dizer que era meio que isso, né? Era um jogo simples, com uma história simples e uma gameplay simples. Mas a partir do segundo jogo, Scott começou a se utilizar dessa estratégia de forma muito específica. Se você comprasse simplesmente FNAF 2, ele tinha tipo 500 animatronics e ele era praticamente um jogo de arcade, né? Cada animatronic funcionava de um jeito diferente. Você tinha Puppet, que você tinha que mexer na caixa de música, porque senão ela te matava. E aí o Foxy, você não podia usar exatamente uma lanterna pra poder ir atrás dele, porque senão ele te matava. E aí tinha outros animatronics que você tinha que piscar a lanterna, outros você tinha que usar uma máscara, outros você tinha que se defender, porque senão eles faziam tal coisa, e por aí vai. Eu me lembro que como um fã que conheceu o FNAF desde 2014, cara, na época em que o FNAF 2 lançou, por exemplo, muitos sites de jogos, muitos blogs, por exemplo, eles postavam videozinhos de dicas, tipo, como que você passa da quarta noite do FNAF 2, como que você passa da quinta noite. E também começaram a surgir aqueles clássicos vídeos tentando falar um pouco sobre alguns pedacinhos da história em si. Afinal de contas, esse sempre foi o ponto de FNAF, né? Nós não estamos falando necessariamente de um grande mistério que desde o início já surgiu com uma pretensão de ser gigantesco. Até porque vale se lembrar que de início nós não tínhamos exatamente uma história em si, nem um grande mistério, pra falar a verdade, né? Uma história com diálogos, onde nós tínhamos personagens bem definidos, tínhamos conversas, tínhamos uma coisa pra poder resolver. Não. FNAF era um jogo que você comprava, você jogava, e ele era meio que baseado todo no desafio de sobreviver às 5 noites do jogo, zerar e ir embora. A pseudo-história que nós começamos a ter ao longo do tempo em si, ela começou exatamente com essa mesma estratégia de ser uma história que não contava com absolutamente nada. Você simplesmente baixava o jogo, começava a jogar, e de repente você meio que recebia uns minigames 2D que apareciam na sua cara do nada enquanto você tava jogando, com um monte de personagens embaralhados, meio 2D do nada. Você tava lá jogando FNAF 2 e de repente aparecia um minigame com um cara que tava vestindo uma roupa roxa, e ele tava dentro de um carro roxo também. Ele entrava, parece que ele matava uma criança e ia pro lado de fora e tudo mais. E todo mundo sabe, né, que o primeiro jogo parece que ele tinha meio que uma pequena historinha de crianças que morreram e alguém colocou o corpão delas dentro dos animatronics que agora estavam assombrados. Como eu disse, não era uma história em si, era um pequeno mistério e um pseudo mistério que foi tomando um pouco mais de forma conforme o jogo também foi ficando mais popular. Como eu disse pra vocês, Scott Cawthon era um cara esperto. Ele percebeu o potencial de deixar o roteiro do game na boca das pessoas. Eu assisti na época do YouTube a ascensão de como isso daqui se tornou desde a época de ser um joguinho popular pra se tornar uma das maiores franquias de terror que a gente já viu na internet. Eu vi a ascensão de canais populares que começaram a surgir falando de FNAF, como o Core das antigas, na época em que ele começou a fazer seus vídeos, ou então o Ruey Station, né, o famoso Renan Sonzones, na época onde eles tinham pequenos vídeos tentando decifrar a história secreta de FNAF, onde eles tentavam decifrar um personagem e outro conforme as coisas iam crescendo cada vez mais. Nós tivemos o lançamento do FNAF 2, 3, 4, 5, e se a gente for simplesmente avançar alguns anos, tipo de 2014 pra 2016, por exemplo, FNAF já tinha 6 jogos e era uma franquia de games gigantesca. Eu acho que não dá nem pra dizer que ele era necessariamente uma franquia de jogos, eu diria, jovens, mas é quase como se ele fosse um grande mistério que ia lançando pequenos capítulos de tempos em tempos. E se nós avançarmos mais alguns anos até os dias de hoje, temos aí o que é FNAF hoje em dia. Uma franquia simplesmente colossal, com dezenas e dezenas de coisas, várias coisas derivadas da franquia, sejam essas uma franquia de livros, ou uma franquia de filmes,
games, ou os jogos, que hoje em dia já tem praticamente 10 jogos, né, sendo lançados na parada e tudo mais. Eu acredito, jovens, que a franquia FNAF em si, ela pode ser dividida em duas fases, sendo que a fase inicial era quando o jogo ainda era um projeto independente, criado por apenas uma pessoa específica, e nós temos a fase profissional da franquia. Como eu acredito que vocês devem saber se vocês já assistiram meu canal alguma vez, né, minha parte favorita da franquia é a parte independente. Na época em que Scott Cawthon simplesmente fazia todos os jogos sozinho, literalmente, o cara só fazia tudo sozinho mesmo, tipo, os primeiros jogos da franquia FNAF, mano, o maluco fazia tudo, tipo, precisa de alguém pra poder fazer a voz do Phone Guy no jogo. Ele precisava que alguém dublasse o bagulho e ele foi lá e dublou sozinho. Ele fazia os sons, ele fazia as músicas, ele fazia os gráficos, até as pessoas que testavam os jogos antes de lançar, mano, eram os próprios filhos dele, tipo, ele colocava os próprios filhos pra irem testando o jogo, se tava assustador ou não e tudo mais, o que em minha visão, pelo menos, trazia uma certa autenticidade aos projetos. A partir do sexto jogo em si, FNAF deixou de se tornar só uma franquia de joguinho de terror da internet e passou a expandir para uma marca. Começou a ter equipes envolvidas, mais funcionários, mais pessoas, dinheiro também passou a ser muito envolvido a respeito da franquia, e a história começou a se tornar uma espécie de marketing, e é onde eu acredito que todo o conceito de FNAF tenha se perdido muito a respeito da história. Nesse ponto, onde as coisas começam a se tornar algo mais profissional, é quando as coisas começam a dar errado. E eu acho que para poder explicar esse conceito, né, das coisas começarem a dar errado, eu posso só fazer uma pergunta para você que tá assistindo esse vídeo aqui. O que você acha que mais vende na franquia FNAF e que mais faz com que ela tenha sucesso ao longo de todos esses anos? São os animatronics, o design dos animatronics, toda a questão a respeito dos robôs? Obviamente que não. É toda a questão do jogo de terror, a mecânica e as mecânicas de terror que o jogo foi apresentando conforme os anos foram passando? Óbvio, também não é isso. Essa aqui é a resposta. A história de FNAF. Então vocês conseguem entender que Five Nights at Freddy's em si, ele é uma história que vendia muito, um roteiro, um mistério que vendia muito. Porém, como eu já tinha falado pra vocês, é óbvio que desde o início FNAF não tinha essa pretensão e nem foi planejado para ser uma coisa gigantesca que durasse pra sempre. Ele foi planejado para ser uma pequena história que se expandiu conforme o tempo e que apenas funcionou porque o Scott Cawthon era um cara muito esperto. Ele simplesmente não entregava pra gente diálogos muito bem construídos com uma coisa gigantesca que tava acontecendo, não. Ele entregava pequenos minigames que davam pra gente a entender alguma coisa. Ele nunca simplesmente foi lá e confirmou, tipo, olha gente, esse aqui é o personagem tal, que tá fazendo tal coisa, que tá rolando tal parada. Os 6 primeiros jogos da franquia, na realidade, eles são muito confusos. E se você não assistiu um monte de vídeos de teoria, você provavelmente nem vai entender direito o que tá acontecendo nos primeiros 6 jogos da franquia toda. E justamente por isso as coisas funcionavam. Porque por nós não termos tantos detalhes assim, os furos ficavam menos aparentes, né? Porque, com certeza, uma parada que foi feita pra ser um jogo, que depois virou 2, 3, 4, 5, obviamente que FNAF tem alguns furos na sua história. Então a gente pode dizer que foi genuinamente um belo de um milagre que o Scott tenha conseguido fazer 6 jogos apenas com esse mistério sendo desenvolvido. Mas imagina que, agora que a gente conseguiu fazer esses 6 jogos aqui, temos um pacote fechado com uma história bem interessante, que tem começo, meio e fim, e que pode não ser tipo uma das melhores coisas que já foram feitas no planeta, mas é uma franquia boa. Nós chegamos naquele famoso momento do morra como um herói ou viva o suficiente pra se tornar um vilão, sabe? FNAF poderia ter só parado aqui. Ele poderia ter só ficado quieto e ter se mantido como uma das melhores franquias de universo indie de terror que já existiram, e caso ele fosse voltar ou continuar, ele voltasse com outra história, outros personagens, com outros conceitos. Mas é aqui que a gente começa a fase profissional da franquia, onde é claro que quando novas marcas entrarem no projeto, quando novas equipes entrarem, eles vão querer fazer coisas de FNAF que vendam, né? Então, por exemplo, vamos supor que eles queiram fazer um livro sobre Five Nights at Freddy's. Como é que eles vão fazer pra esse livro vender bastante? Será que eles podem só fazer uma história nova, com personagens novos e coisas novas? Ou será que eles não conseguiriam vender muito mais se eles fizessem um livro que complementasse a história do jogo original? Será que na hora de fazer um filme, eles podem só fazer um filme novo, com personagens totalmente novos? Ou eles não podem fazer uma releitura da história do primeiro jogo? E por aí, as coisas começam a dar errado. Porque depois que o FNAF vira uma marca profissional, o roteiro principal da história da franquia começa a ser picotado para todas as mídias que os caras quiserem lançar. É quase como se tivessem descoberto, de certa forma, uma fórmula que faz com que a franquia possa vender. Não interessa o que a gente vá vender que tenha o nome Five Nights at Freddy's, contanto que tenha alguma parte do mistério da história que o pessoal tanto gosta de acompanhar, as pessoas
pessoas vão comprar. Então, obviamente que a gente não pode simplesmente entregar tudo de bandeja, por exemplo. Nós queremos fazer uma franquia de livros de Five Nights at Freddy. Então a gente vai fazer livros que eles não necessariamente sejam canônicos, por exemplo. Então eles não explicam praticamente nada que tem dentro dos jogos. Nós já tivemos o quê, cara? 3 franquias de livro de FNAF, por exemplo, sendo elas tipo a Fazbear Frights, a gente tem os Tales from Pizzaplex, por exemplo, mas nenhuma dessas histórias, por exemplo, chegam a explicar minimamente alguma coisa dos jogos, porque são universos diferentes. Mas ao mesmo tempo, eles pegam e colocam coisas da história dentro do livro que nos jogos a gente não tem. É quase como se você fosse pensar o fato de que, vocês já pararam pra notar que dentro dos games de FNAF, a gente nunca teve praticamente nenhum diálogo direito do William Afton, por exemplo. A gente quase nunca ouviu ele falar quando ele era humano. Nós nunca vimos ele interagir com ninguém. Nunca vimos planos dele, nunca vimos os objetivos dele direito. Não sabemos quase nada sobre ele dentro dos jogos. Mas, por exemplo, nas franquias de livros, por exemplo, a gente tem literalmente a aparência dele, a gente tem o nome dele, o nome William Afton foi criado nos livros. A personalidade dele, ele interagindo com outras pessoas, ele interagindo com a família dele, isso foi tudo criado para a franquia de livros, para que as pessoas se sentissem atraídas e viessem a comprar isso daqui. É aquele famoso conceito de que, imagine que se os caras fizessem um livro aleatório de FNAF, talvez ele só não vendesse tanto, mas imagina a ideia da gente criar um livro e a gente disser que vai ter tipo toda a história ou uma parte da história do Golden Freddy nesse livro aqui. Aí sim as pessoas vão comprar, né? E o problema para mim dessa história fragmentada em vários pedacinhos diferentes, feito para poder vender mais, é principalmente o fato de que a história não tá indo pra lugar nenhum. FNAF desandou. Vocês conseguem sentir meio que essa impressão toda vez que vocês veem alguma coisa nova sendo anunciada da franquia, de fato? Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso a respeito de várias coisas, né, na franquia FNAF e tudo mais. No entanto, a nostalgia, pra mim, não faz FNAF ser uma boa história hoje em dia. Ele simplesmente parece ter perdido a oportunidade de ter se encerrado e ter acabado de uma vez com qualquer um dos últimos jogos que foi lançado, mas não, eles ainda insistem em continuar cada vez mais. A gente vai lançar um jogo novo aqui, a gente vai lançar um jogo novo ali, a gente vai lançar um filme novo, e a gente vai lançar um novo livro, e a história simplesmente não acaba, mesmo a gente sabendo que ela é limitada. Principalmente por quê? Porque ela depende dos personagens antigos pra sobreviver. Lembram do que eu falei? O mistério da franquia fez sucesso justamente por causa de toda aquela questão de você precisar montar as peças de um quebra-cabeça lá no início. Toda aquela história dos minigames, a forma como a franquia contava pra gente o roteiro era algo muito único. E mesmo que não fosse planejado desde o início, funcionava. É por isso que até hoje FNAF não mudou a sua fórmula, porque ele simplesmente não consegue criar nada de novo que seja tão interessante para suplantar o que já tinha desde o início. Os caras simplesmente não conseguem criar um novo personagem que seja tão marcante quanto o William Afton, por exemplo. Então eles simplesmente não podem abrir mão desse personagem. Nós já tivemos 1 trilhão de jogos que vão repetindo os mesmos conceitos. A gente sempre tem que ter aquele time principal, Fred, Foxy, Chica, Bonnie e tudo mais, eles sempre tem que estar dentro do jogo ali pra poder vender novos bonequinhos, né? Ao mesmo tempo, esses personagens que iniciaram tudo, eles simplesmente nunca vão desaparecer da franquia, não importa o que aconteça. William Afton, ele foi apresentado pra gente inicialmente como o vilão principal da franquia, né? Então ele era meio que tipo o assassino que matou as crianças. Aí beleza, a gente vai avançando a franquia e ele como vilão teria morrido, né? Ele morreu e aí ele voltou como um animatronic. Mas aí depois, ele morreu no incêndio. Aí a gente passou um tempo, beleza, passou mais um período na franquia e aí novamente rolou outro incêndio e dessa vez ele de fato morreu. Mas aí a gente avança um pouquinho mais e tem o detalhe de que talvez ele tenha deixado partes da alma dele num vírus de computador que tava assombrando as pessoas e em teoria ele ainda tava vivo mesmo ele tendo morrido. Aí em Security Breach a gente tinha um final que de fato ele voltava de novo pra ter outro incêndio pra ele morrer mais uma vez. Que mais pra frente lançou a DLC do Security Breach, que a gente descobriu que na verdade era um robô, né, meio que uma inteligência artificial que tem uma personalidade parecida com a do William Afton. O mímico, né, ele é meio que baseado no William Afton, como se fosse continuar o legado. Eles só tão tipo tentando fazer aquele fanservice pra você pensar que é o William Afton. Pra quê, cara? Essa é a sensação que eu tenho com qualquer coisa nova que lança de FNAF. Por que isso aqui existe? Nós vamos ter agora o joguinho, né, pra poder comemorar os 10 anos aí do lançamento da franquia, que é o FNAF Into the Pit, que de novo, o bagulho vai adaptar um pedaço dos livros, que não vai fazer muito sentido pra quem acompanha a franquia de jogos, e que obviamente se ele vai adaptar o bagulho dos livros, e o trailer do negócio já tem ali o teaser, né, com o William Afton com a fantasia, de novo, a gente vai ter uma história com a mesma bosta de vilão que já existe há 10 anos. Não dá pra criar histórias novas
com personagens novos, ou os caras precisam ficar se reaproveitando disso pra sempre até parar de dar dinheiro. O porquê que eu acho que FNAF precisa ser refeito, é como eu falei pra vocês, é porque eu sei que a franquia não vai acabar. Ela só nunca vai finalizar enquanto as pessoas ainda estiverem conseguindo ganhar dinheiro com ela. Então, enquanto o FNAF render alguma coisa, os caras vão ficar sugando até a última gotinha que eles conseguirem sugar dos personagens antigos. Se eles perceberem que o William Afton não tá simplesmente mais rendendo muito dinheiro, bom, eles podem só fazer um jogo sobre o Golden Freddy, por exemplo, que é um personagem muito popular. Putz, o Golden Freddy parou de render dinheiro. Bom, a gente pode, no caso, então, só transformar a Puppet num vilão. A Puppet é um personagem muito popular também. E aí eles vão seguindo nessa mesma linha pra sempre. Então eu acho que FNAF precisaria ser refeita porque o universo de FNAF tem uma complexidade que com certeza absoluta ele não tinha há 10 anos atrás. Tem 1 trilhão de personagens nisso aqui, tem um monte de história pra contar e sinceramente a gente nunca chegou a ver toda essa história direito, né? Porque ela é toda picotada em vários pedaços diferentes. Por que eles não pegam tudo e só começam do zero? Sabe, já fazem 10 anos que o bagulho começou. Vocês não acham que já tá na hora de passar pra uma próxima? Será que já não tá na hora de acabar finalmente? Enfim, é isso que eu tinha pra poder falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!